Bom, turma, vamos agora dar continuidade às nossas aulas de informática básica. Vamos lá aqui, eu espero que você já tenha uma apostila em mãos para que a gente possa continuar essas nossas aulas. Então, deixa o professor diminuir aqui a tela para eu ficar pequenininho e a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Nosso item aqui ainda é a continuação da aula 1. Aula 1, Fundamentos da Informática. Nós vamos agora para o item 1.4 da nossa apostila, que são os tipos de computadores. Para os alunos que estão vendo via podcast, vão passando aí o slide, tá bom? E à medida que vocês vão passando, vocês vão ver na página aí, vai aparecendo do lado direito. A página vai aparecendo número 1, número 2, viu? Quem estiver tendo dificuldade, por favor, me pergunte. Quem não estiver vendo as páginas, quando você toca em cima do slide e vai passando, aparece a página do seu lado aí, direito, tá? Então, nós estamos no slide 2. Tipos de computadores. Aula 1.4. Então, diante da evolução da tecnologia, foram surgindo diversos tipos de computadores, grandes ou pequenos, rápidos ou lentos, como nós vimos nas aulas anteriores sobre a questão da evolução. Nós vimos isso aí. Agora vamos conhecer esses tipos, né, nos próximos slides. Então você vê aqui, né, uma cadeira aí de gamer. E aí várias telas de computador, vários computadores, só para mostrar como o decorrer da evolução da tecnologia, vários tipos de computadores foram surgindo. Então vamos ver aqui quais são esses tipos de computadores. Então temos os tipos de computadores aí. Um deles é o servidor corporativo. Estou na página 3 do slide. A gente está aí no podcast, via podcast, tá bom? Servidor corporativo. O que é um servidor corporativo? Vocês podem ver aí do lado aí a foto, a imagem no slide. Um computador, um mega computador, né? Ele pode ser ou grande ou pequeno, pode ser do tamanho de um computador de mesa, um servidor corporativo não é obrigado a ser grande. Isso vai depender do tamanho da empresa, da potência da empresa, da capacidade. Então, se é uma empresa muito grande, uma empresa de grande porte, vai ter um servidor. O que é um servidor? Ele é um computador. Então, vocês podem ver aí, com essas portinhas abertas aí é um computador. Então, existem diversos tipos de servidores corporativos. Chama corporativo por quê? Porque são de empresas, de corporações. Então, esses tipos de servidores, eles têm grande capacidade de processamento, ou seja, nós vimos nas aulas anteriores sobre o que é processamento, o que é para as coisas processarem de forma rápida, para que na hora que você coloque elas vão ser executadas. Esse é o processamento, para que elas sejam executadas. Então, eles têm essa grande capacidade. Por exemplo, o dono do WhatsApp ele tem que ter um servidor corporativo grande assim. E às vezes não tem só um, tem vários. Por quê? Porque senão quando você estiver acessando seu WhatsApp, enviando imagens, mensagens e vídeos, vai demorar demais, porque não é só a internet que faz o computador ficar lento. Mas também se o servidor estiver muito sobrecarregado, se ele estiver lotado de atarefamentos. Tente imaginar o servidor. O servidor ele é o seguinte, deixa eu desenhar aqui para vocês como é que ele funciona, pra vocês entenderem. Então o servidor é um computador, tá aqui ele, né? Eu vou pegar o exemplo aí, o exemplo que está do lado. Esse desse computador do lado aí, tá? Vou pegar o exemplo do lado aí que já está. Então, aqui nós temos o servidor, certo? Um computador. E eu vou desenhar bem aqui o seu celular, que você está usando o WhatsApp. Aí você está usando o WhatsApp. Aí quando você está usando o seu WhatsApp, você está enviando informações, mensagens. O que vai acontecer? Essa sua informação, sua mensagem vai para este servidor corporativo. Como é que funciona? É assim, ele vai para o servidor corporativo. Aí ele vai ficar a sua mensagem guardada aqui, que se chama banco de dados, BD. Vocês não vão estudar isso agora.
vai ficar guardado aí, banco de dados aí dentro do servidor. E aí depois a sua mensagem vai sair do servidor e ele vai para o celular da pessoa que está enviando. É assim que funciona. Certo? Nós não sabemos onde está esses servidores aí do dono da empresa WhatsApp, certo? Agora, imagine, quando você manda muitas mensagens para um monte de contatos, todos os seus contatos, você tem 1000, aí você começa a mandar um monte, aí vai, ó, tudo pro servidor. Vai encher. Aí o servidor vai mandar para esse seu amigo, vai mandar para o outro, o servidor vai mandar para o outro, o servidor vai mandar para o outro, o servidor vai mandar para o outro. Ou seja, você vai deixar o seu servidor doidinho da Silva, você vai deixar ele piradão. Aí o que que acontece? Se o servidor não, se o servidor ele não for grande o suficiente, incapacidade também de memória, a memória do servidor é muito grande. Cabe muito mais do que no celular. Então, se o seu servidor, se este servidor, ele não couber o suficiente para ficar folgado, porque senão vai ser tipo assim, vai ficar na fila. As mensagens, as pessoas, vai ter mais pessoas mandando também mensagens. Então tem mais pessoas mandando essas mensagens, não só você, né, para as outras pessoas. Então tem você enviando aqui suas mensagens, você envia para o servidor, aí tem outra pessoa com o celular enviando. Imagine o mundo inteiro enviando mensagens para o servidor. Ou seja, vai ficando numa fila. Imagine uma fila real, aí você fica na loteria e vai ficar vários WhatsApps aí, ó, na fila enviando, só que você não vê que essa fila demora, porque ele é muito rápido. Aí você não consegue perceber, mas são vários celulares que estão aí enviando mensagem na fila. Agora, se o servidor não aguenta muita capacidade, esses computadores não aguentam, aí o que acontece? Aí vai ficar lento. Às vezes, quando, por exemplo, quando você está fazendo cadastro no Enem, nunca deixe para fazer cadastro de coisas importantes como o Enem em cima da hora. Vai ficar lento. Às vezes você não vai conseguir fazer a inscrição porque está sobrecarregado. Por exemplo, às vezes quando você vai fazer o cadastro no Enem, tem gente que diz assim: ah, eu não consegui, professor, fazer o cadastro no Enem. É porque tem muitas pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia, fazendo cadastro no Brasil inteiro. Aí o servidor do Enem, esse servidor do Enem, já está sobrecarregado, não aguenta mais. Aí o seu celular, que você está fazendo o cadastro através do seu celular, está enviando aqui a mensagem no cadastro no site, fica tão sobrecarregado que o servidor ele manda de volta, ele não responde, aí manda de volta para você, tipo, aguarde, estamos sobrecarregado, né? Aguarde. Aí diz, aí às vezes nem abre a internet, aí você pensa que sua internet que não presta. Então tem uma série de coisas antes de a gente ver se é a internet que está prestando ou não. Às vezes o servidor ele pode estar sobrecarregado. Para você descobrir isso, abra outro site. Se outro site abrir numa boa, é porque o problema está lá no servidor, está sobrecarregado o servidor, entendeu? Então tá uma fila grande para poder suportar. Certo? Então, eu espero que tenha ficado claro aí como é que o servidor trabalha. Por isso que empresas grandes, eles precisam, as empresas grandes, elas precisam do servidor, né? De servidores grandes, servidores potentes, para poder aguentar estas sobrecargas aí. Então, vejamos aqui. Vamos para outro tipo de computador. O desktop. Ó, o desktop aí. O desktop. É o que aí o desktop, o computador? Eu já pego vocês aí. É esse aqui que está na tela aqui que está aparecendo? Não, esse aqui é o monitor. Ó, monitor. Aqui não é o computador. Claro que tem computador embutido junto com a tela aqui dentro. Porque às vezes você vê que é só a tela e não tem essa peça aqui, ó. Essa peça aqui que eu estou circulando é o gabinete, viu? Essa peça é o gabinete. Então esse outro aí é a tela, que aparece a imagem para você, se chama tela, é o monitor. E esse que está aberto do lado aí, esse quadradão aí, ele é o gabinete chamado, não é CPU, é errado chamar CPU. E tem um teclado aqui do lado, certo? Então
Então esse computador aí, essa peça quadrada, ela ganha o nome de desktop. Estamos na página 4, tá? Quem tá via podcast. O que é um desktop? Ele é chamado de quê? O desktop, ele é chamado de um computador de mesa. Não portátil, porque não é portátil, porque você não consegue carregar ele para cima e para baixo para onde você quer. Aí você tem que desmontar ele todinho, aí leva, vai carregar o maior trabalho. Então ele não é portátil, ele comporta um monitor, mouse, teclado, caixa de som junto, onde vai ficar a CPU, placa-mãe, processador. Aqui ele está chamando CPU, mas é errado, viu? Aqui na apostila. O CPU é o gabinete, mas não é correto chamar CPU. Então, entre outras peças, você vai ter junto com o desktop. É um tipo de computador. Uma versão de desktop, existe uma versão de desktop conhecido como All-in-One, tudo em um, que é o que eu falei para vocês, que às vezes ele vai estar embutido, né? Tudo em um, reúne basicamente o gabinete, olha dizendo aqui que o gabinete ou que você chama CPU, e o monitor numa só estrutura, economizando espaço. Então, às vezes existe, talvez vocês já devem ter visto, vocês olhem para a tela do monitor, vocês já devem ter visto que não existe essa peça aqui, ó, certo? O gabinete não existe e você tem um computador que só é uma tela. Porque o gabinete ele está aqui embutido, ele está emendado junto com o monitor. E isso aí facilita a sua locomoção, o seu uso. É o All-in-One, às vezes tem até o nome escrito no monitor, esse nome aí, All-in-One, certo? Então, o desktop, ele é um computador padrão e normal, né? Que serve para fazer atividades básicas. Aí, claro, tem aqueles que é para jogos, se você vai usar jogos, você já deve ter um computador mais pesado, mais forte. Eu digo pesado assim no sentido de mais forte, mais potente para suportar, com velocidade mais potente. E temos também o notebook. O que seria o notebook? O notebook é também conhecido como laptop. Eu ouvia muito, eu me lembro quando eu fazia meu curso de técnico em informática no Instituto Federal, quando eu tinha lá para meus 19 anos. O professor falava muito em desktop notebook. Tá aí na telinha aí o notebook ou desktop, né? A mesinha. O notebook desktop já aguenta ainda menos do que um desktop, né? O notebook. Porque ele é para ser mais portátil, você leva para cima e para baixo, se você quiser. Existe notebook que aguenta jogo? Existe. Né? Mas se você for querer coisas muito mais pesadas e mais fortes, às vezes um notebook também já não vai mais aguentar. Você tem que comprar mesmo um desktop, certo? Então, o que é um notebook? Um notebook, eles são laptop e notebook tinham características diferentes, porém os conceitos se perderam com o passar do tempo. Monitor, teclado e a CPU estão integrados em um só gabinete, com um monitor retrátil para guarda e transporte, ou seja, retrátil é que fecha e abre, certo? E eles servem para tudo, tá tudo embutido junto, tá o teclado, por isso chama notebook ou laptop, porque fica fácil de você levar, não precisa desmontar ele todo como acontece com o desktop, né? Já pensou para você andar com o desktop para cima e para baixo? E temos aí também já na página 6 do nosso slide, nós temos o netbook chamado, é um notebook em miniatura, é um notebook pequeno. É tipo um tablet, só que com teclado, né? Hoje tem uns tablets que não tem teclado, mas tem tablet que já é eu posso dizer assim, um note tablet, é notebook tablet, que coloca ele à tela e junto com o teclado você digita, quando não quiser ele em forma de notebook, tira o tablet e ele fica sem um teclado e vira o talk screen, né? Para você tocar na tela. Então, o netbook ele é reduzida, né? A versão reduzida do notebook. Tem mais limitações, as memórias ainda são menos. Claro, quanto menor o aparelho, menos vai ter capacidade. Por isso que vocês viram, quanto maior o computador, como aqueles de corporações, se tornam servidores.
para poder armazenar grandes informações. Então, quanto menor a limitação é menos ainda de memória, como o seu celular, o smartphone, ele já não comporta muito arquivo e não inventaram ainda um celular que comportasse como um computador, né? Estão tentando aí, as tecnologias tentar inventar para caber muita memória o celular. Então o processador também de um netbook é mais devagar, armazenamento de disco também. É recomendável para onde? Para uso ocasional em funções de algum desconforto provocado com sua utilização frequente. Ou seja, está aqui a tela aqui, ó, a diferença aqui na imagem, no slide que vocês veem aí. Vocês podem ver aí o grande é o notebook e o pequeno é o netbook. A diferença aí dos dois, só para vocês terem ideia. Então ele ajuda a facilitar mais no seu deslocamento. Tá bom? E temos o tablet, né? Que é um computador em franco estágio de popularização. Está se tornando muito popular também o tablet, vocês podem ver aí na mão, já é mais prático, você pode ter até a canetinha para escrever, você toca com o dedo, não tem teclado, e como eu já falei para vocês, tem tablet com teclado, que ele já vira uma mistura de tablet com notebook, para você quiser encaixar ele, aí você encaixa no teclado. Então, a característica principal dele é não possuir teclado. Ele praticamente todas as suas funções são efetuadas através da tela, do toque chamado touchscreen. Touchscreen, né? São menores do que o notebook, claro, e são mais voltados para leituras. Então, geralmente uma pessoa vai ter tablet, se você observar os jornalistas, pessoal de televisão, às vezes eles estão usando tablets, porque eles são usados mais para ler, porque a tela já é maior do que de um celular. Para ler jornais virtuais, né, livros, né, arquivos PDF que através de livros, né, os e-book. E para entretenimento também, né? Já existe também até tablet que funciona como um smartphone, que você pode ligar através dele. E os smartphones que está aí, que você já conhece, que você usa aí na sua mão, né? Às vezes com telas grandes, né? Outras com telas pequenas. Então, o que seria bem um smartphone, né? Embora ele seja um telefone celular, possui funções encontradas em computadores, por isso chama smartphone e não celular. Então, o correto mesmo a gente às vezes chama de celular, né? Mas o correto é chamar smartphone, porque ele tem funções de computador. Porque ele tem acesso à internet, execução de programas, né? Executa programas, por isso chama smartphone e não necessariamente celular, porque o celular propriamente dito só executa a função de telefonema. E também existiu o Palm Top, quase não se usa mais, né? Que ele era um microcomputador. Nós estamos no slide 9, tá bom? Que está acompanhando. Que por ser segurado apenas numa mão, ele chamava Palm Top, né? Muito popular lá no início dos anos 2000, sendo substituído pelo smartphone. Então vocês podem ver aí na tela, né? O Palm Top, né? Que era um tipo de, vamos assim dizer, de smartphonezinho antigo, né? Que era para uso para escrever, para tal. Agora nós vamos aqui para o item 1.5. No slide 10, as etapas funcionais em um computador. Vamos entender essas etapas da funcionalidade. Como é que é o fluxo dentro do computador? O que é fluxo? Vamos entender o que é fluxo? Por exemplo, na avenida tem um fluxo de carro que vai e vem. Tem um fluxo de pedestre, vai e vem. Tem esse é o fluxo, chama o fluxo, esse deslocamento, esses andar, vai e vem, chamado fluxo. Como é que é o fluxo do computador? Como é que entra as informações? Como é que essas informações acontecem? Então, um computador, ele trabalha obedecendo a um fluxo básico de procedimentos. Como é que é o fluxo do computador? Vamos ver aqui na figura este fluxo. Vamos ver aqui como é que é a arquitetura básica de um computador. Como é que está a arquitetura de um computador? Então, o computador, como é que é este fluxo dele? Você faz um fluxo,
Por exemplo, a cidade tem um fluxo dela, que é os pedestres que andam e saem, entra e sai, você entra, sai de casa, vai ali, volta, os carros vai, andam e volta, então o fluxo. O computador também tem o seu fluxo. O que é o fluxo do computador? Ele tem a entrada de dados, aí na tabelinha. E o que que acontece na entrada de dados? O que seria a entrada de dados? As informações que você vai colocar para dentro do computador. Como é que você coloca essa informação dentro do computador? Então é introduzido informações para que ocorra o processamento. Você pode introduzir através do teclado ou você pode através do toque screen. Hoje tem computadores com toque screen, viu? Tem telas toque screen, viu? Então você pode só simplesmente introduzir tocando, usando teclado, mouse e por aí vai. Então são as formas de você colocar alguma informação dentro do computador. Então elas entram através destes dispositivos chamados de entrada. E depois quando entra, então como é que é o fluxo? Entrou, essas informações vai haver o processamento. Então através do teclado tem as letras, aí você começa a digitar essas letras. Então essas letras elas vão ser processadas, né? Acontece o processamento de dados chamado. Eu sou formado, o professor de vocês é formado em tecnologia em processamento de dados. Quando às vezes a gente fala que se formou na área de tecnologia em processamento de dados, aí tem gente que pensa assim, até da área de TI, oh, nossa, processamento de dados é muito complexo. Realmente é a parte da informática muito complexa. E você vai aprender a programação, como é que funciona todo esse processamento de dados, o que que acontece dentro. Que são cálculos, o computador vai raciocinar, entendeu? Ele está aí mandando, você está digitando as coisas, aí o computador ele precisa raciocinar o que é que você está escrevendo, aí ele vai transformar aquilo que você está digitando para aparecer na tela. Ou seja, é a saída, aí vai acontecer a saída, o próximo fluxo que é aparecer na tela da onde? Do seu monitor, no caso se você estiver usando o computador, ou na tela do seu smartphone. Beleza? Então, essas instruções, esse processamento de instruções dos programas, dos softwares, elas são tomadas por ações. Então, vai mover, vai somar, multiplicar, verificar o que é maior e pelos dados, né? Datas, valores. Então, são cálculos que o computador vai fazer ou então os dados, né? As informações, como eu falei. E vai ser apresentado isso, né? O resultado do processamento vai ser apresentado na tela para você. Tá? Estamos aí no slide 10. Vamos agora para o slide 11. Então, olha aqui como é que vai acontecer, né? Que eu já até falei para vocês, adiantei. Então, nós estamos no item aí 1.5.1. 1.5.1, entrada de dados. Então, nós vamos conhecer aqui quais são os dispositivos ou os periféricos chamados, que são o quê? São as peças do computador, são os componentes também chamados do computador, que fazem com que as informações entrem para dentro do computador. Então temos o teclado, né, que é o mais utilizado, é o mais popular. Vocês podem ver aqui um teclado de gamer, né? Teclado de gamer, ele é mais específico, porque se você usar um teclado normal para jogar videogame no computador, para jogar, às vezes não é muito legal. Então existe teclado de game que coordena os jogos melhor, né? O que se passa no jogo, que é diferente do teclado comum, né? Mas são de entrada, por quê? Você vai dar o comando lá para o jogo, digitando lá no teclado, e vai ter a reação lá. Ou através do seu smartphone. Você não toca quando você está jogando, você não vai tocando na tela e vai acontecendo a ação, porque está entrando os dados através do touch screen. Então, touch screen vai botar as informações também para dentro, ele é a entrada de dados. Temos também um mouse que é muito popular, né? Que ele é um equipamento que aponta, é chamado apontador. Ele vai mover o cursor da tela, aquela coisa que fica piscando a setinha. Então o mouse ele é o apontador, então ele vai ter a setinha, né? Que você vai ver aquela setinhazinha que você mexe, essa setinha aqui, essa setinha ela se chama cursor, certo? É o cursor. Então temos aí o mouse também de gamer, que ajuda a facilitar mais, também ele é de entrada, porque tudo que você vai tocando, vai colocando para dentro do computador ou do seu smartphone é de entrada, tá? Só você pensar isso.
Aí temos aí também o chamado Touchpad, que ele é um dispositivo básico para portáteis. Ele é uma superfície sensível ao toque e funciona de forma semelhante ao mouse. O Touchpad não é touchscreen, viu? O Touchpad tá aqui, ó. O Touchpad aqui, a imagem aí do lado, certo? Ele não, por que ele não é igual ao touchscreen? Porque o touchscreen ele permite você fazer praticamente tudo através do toque. O touchpad não, o touchpad vai só fazer você servir como movimentar, como se fosse um mouse, só que você vai ficar movimentando com o dedo, né? Não vai usar a mão toda. E outro dispositivo de entrada de dados que você já tem visto muitos, talvez aí vocês andando pelas ruas ou indo para o supermercado, né? Muitos dispositivos de entrada é os leitores óticos ou os scanners. Estou na página 14, tá? Quem está no podcast. Aí você pode ver aí, ó, tem uns laserzinhos que a pessoa hoje está passando, vocês já viram também muito na televisão aí por conta do coronavírus. Esses dispositivos, é um dispositivo, que é dispositivo, todas essas peças que eu estou falando chama de dispositivo, é mouse, é teclado, o touch, são tudo dispositivos, ou periféricos, os componentes do computador. Então existe também os leitores óticos, porque chama leitor ótico, ou scanner, porque ele vai fazer a leitura de algo, ele vai fazer a leitura. Por exemplo, tem aqueles que são criados, os leitores óticos, para fazer a leitura da temperatura, como por causa do coronavírus, né? Você vê muito usado esse daí. Coloca na tua testa, vai medir tua temperatura rapidinho ali, não vai precisar de um termômetro que demorar mais, né? Já pensou se for usar um termômetro debaixo do braço de cada um para medir a temperatura, aí esperar, aí vai aumentar a quantidade de pessoas na fila. Então o leitor óptico, ele se torna mais rápido, né? Vai escanear. O que é isso aí? Vai botar para dentro, vai escanear, vai digitalizar. Ele vai fazer esse leitor óptico, ele vai fazer tipo como se fosse uma digitação. Ele vai fazer uma digitação, viu? Só que é em forma óptica, através do laser. Então temos aqui um modelo aí, vocês podem ver, ó, que você vê muito em supermercado, esses leitores que vão ler essas barras de código, né? Ó, você pode ver aí, ó, ler a barra de código ligeirinho. Já pensou se a mulher do caixa fosse digitar todos os códigos um por um das compras que você faz, a fila ia ficar grande. Então o leitor óptico ajuda a agilizar o trabalho, né, para ficar mais rápido. E hoje existe os QR Code, né? As leituras feitas via QR Code. Aqui a gente pode ver um, ó. Esse aqui de cima é um QR Code. E esse de baixo aqui é a barra, né? Aqui QR Code e a barra. Código de barra chamado, né? Código de barras. Tá, e hoje você pode também mandar mensagem e criar seu próprio QR Code, né? Através das redes sociais. Então ele é um... O que seria o scanner? Ele é um equipamento que vai captar as imagens em geral, né? Como fotocopiador, ele vai captar imagem, ele capta imagens que elas vão ser digitalizadas. Por exemplo, na impressora, você manda escanear, você não vai no Lan House. Aí a impressora ela tem três funções, ela escaneia, ela vai imprimir e vai tirar xerox. Então, tem impressora que tem a função 3 em 1, por isso tem impressora chamada multifuncional. Vocês podem talvez ouvir falar em impressoras multifuncionais, né? Porque ela faz tudo isso aí. Ela vai imprimir, ela vai escanear e ela vai copiar, né? Tirar a xerox que a gente conhece. Então ela vai copiar a imagem, ela vai fazer escaneamento de imagem, vai fazer toda aquela leitura por cima também com os lasers, que vão ser enviados depois aquilo para dentro do computador. Interessante, né? Aí a imagem vai para dentro do computador. O leitor de código de barras é um tipo também de leitor óptico e é utilizado frequentemente em lojas de vendas de varejo, né? Lojas de supermercado. E temos também aqui, ó, o leitor. Hoje também muitas empresas também usam para abrir portas de lugares de empresas que requer mais segurança, é o leitor da impressão digital, que você coloca. Por exemplo, hoje em dia você vai no banco, talvez vocês não jovens, porque vocês talvez nunca usaram ainda
banco, caixa eletrônico. Mas você vai lá no banco, no caixa eletrônico, e hoje a gente precisa criar, você cria mesmo lá, né? Você cria a impressão digital, você aperta o dedão aí, ó, bota o dedão, cria a impressão digital lá nos caixas eletrônicos dos bancos, cria, cadastra, e aí você, quando você vai, não precisa botar todas essas informações, ou seja, o leitor digital, ele já vai ler tudo seu. Não vai precisar você fazer senha, ou seja, tudo isso aí é para facilitar, para agilizar o seu serviço. Por exemplo, o meu celular aqui, ele faz leitura digital. O meu celular, você não bota às vezes a senha, aqueles códigozinho, né? Você vê, o celular não tem aqueles pontinhos assim, os pontinhos para você criar sua senha, aí você bota a senha que você quer, não é? Para abrir, ou você bota através de número. O meu tem essas funções e tem também a função do dedão, né? Eu cadastro, aqui tem a opção aqui que eu aperto, né? E eu entro no meu celular só apertando o meu dedão digital, né? Eu não preciso digitar senha, entrar com senha, nem fazer nada. E isso aí também permite uma maior segurança quando você faz essa leitura digital. Porque nem que a pessoa tente descobrir a senha, ela não vai conseguir, porque existem os hackers, né? Nós vamos entender também sobre isso aí, que são os invasores. Então se torna muito difícil, porque só vai haver o acesso se for com o dedão da pessoa. Tá entendido aí? Tudo isso é para melhorar também mais a segurança. E temos outro probleminha aí também, né? Outro dispositivos de entrada de dado. É a webcam, a câmera de vídeo, que todo smartphone tem, todos os notebooks tem câmera, né? Desktop geralmente não tem, você precisa comprar uma câmera para botar, né? A chamada webcam, que claro, ela vai captar a imagem de quem está na frente do vídeo para tirar foto ou gravar. Por exemplo, vocês estão me vendo aí do outro lado através de uma câmera, né? Então, ela serve para transmitir a imagem. Isso é permitido através da câmera para ver o real que está acontecendo. E tem-se também outro dispositivo de entrada de dados, microfone. Então pode ver que tudo isso aí chama entrada de dados. Então não é difícil de entender, viu, alunos? Ó, a entrada de dados vai para dentro do computador. Por exemplo, a minha imagem que está aqui fora está indo para dentro do seu smartphone. Você está me vendo aí. Porque é um dispositivo de entrada. O que tá aqui fora é colocado para dentro. Uma imagem que está fora num papel vai ser colocado para dentro através do scanner. A sua leitura aqui na mente com um leitor óptico para saber sua temperatura, vai pegar sua temperatura, ele vai sentir o calor e vai jogar para dentro daquele aparelhozinho também, para poder registrar e passar informação para quem está usando através desse dispositivo. Então não é difícil você entender o que é um leitor, o que é um dispositivo de entrada. É só você pensar que tudo que está fora vai botar para dentro do computador do seu smartphone. Por exemplo, o microfone também, ele vai botar o quê? Ele serve para botar a voz para dentro. Então não basta só a câmera, tem que ter o microfone. Aqui vocês estão me vendo, mas sem um microfone embutido no smartphone, vocês não poderiam, eu não poderia gravar para vocês, que eu estou fazendo a gravação aqui através do celular, do smartphone. Então o meu smartphone ele tem aí o microfone embutido. Então se não tivesse o microfone embutido, minha voz não iria entrar. E a minha voz vai sair praticamente igual a que eu falo no real. Então, o dispositivo de entrada ele faz com que o que está no real entre para dentro do computador. Ok? E hoje a gente encerra a nossa aula por hoje. E nas próximas aulas iremos ver sobre os dispositivos. Tem uns dispositivos de processamento de dados, as próximas aulas. E vamos ver também sobre os dispositivos de saída, de dados. Então, um abração a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!